né? Vocês darem uma olhada aí no Zoom, talvez pode ter, eu acho que tem uma opçãozinha aí que dá para gravar. Beleza? Então, estou gravando na minha, a partir de agora, no meu computador, né? Tá falando aqui, né? O Diogo tá falando que precisa de permissão. Eu para ser sincero, eu olhei, eu não consegui nem ver a prova, a aula. Eu não consegui nem ver a aula. A aula simplesmente sumiu, né? A aula simplesmente sumiu. Então, eu não consigo ver a aula. Nem eu não consigo ver a aula. Eu não entendi o que aconteceu. Eu deixei gravando e não consegui entender. Tá? Mas aí agora eu tô baixando essa daqui. Então, pessoal, é o seguinte. São 10 questões. As duas de propriedade fluidos e elevatória, e o restante das demais, né? E aí vamos voltar ao assunto lá. Tem um colega de vocês que estava querendo aí a questão de corpo negro, emissividade, né? Lembrando, a parte de corpo negro, emissividade e a parte de radiação, o cálculo não cai, tá? Só cai o cálculo de condução e convecção, certo? Só o cálculo de condução e convecção, só lembrando isso, tá? Convecção e condução cai o calculinho lá, né? Mas o cálculo da radiação, a equação de Stefan Boltzmann não cai não, tá? Tá? Então vamos só dar uma lembrada aqui na parte de propriedades materiais que eu falei com vocês que poderia, né, cair nessa parte de propriedade. Aí eu vou fazer o seguinte, pessoal, eu vou por uma questão aí para evitar esse problema aí de rede, né, esse problema sério que a gente tem todas as segundas-feiras, eu vou interromper meu vídeo e eu vou só mostrar o PowerPoint, tá? Então deixa eu só compartilhar aqui com vocês. E aí a gente começa aqui. Deixa eu compartilhar aqui com vocês um minutinho. Vou até compartilhar também pelo... Vou entrar aqui para... Acabou de dar pau aqui. Acabou de dar pau o PowerPoint aqui, ele abriu e fechou. Pronto. Agora vai dar. Propriedade de fluidos. Então, já achei aqui. Vou agora compartilhar aqui com vocês esse negócio aqui. Bom, estão vendo aí, né? Compartilhamento da aula. Eu vou interromper meu vídeo para facilitar. E lembrando, né? Estou gravando. Agora eu estou gravando no meu computador essa aula e depois eu subo para não ter nenhuma surpresa com o Zoom, tá bom? Eu tive uma surpresa desagradável com o Zoom aí, que não me atrapalhou. Estou interrompendo meu vídeo aqui. Bom, pessoal, é o seguinte.
Quando eu falo propriedade de fluidos, parte de propriedade de fluidos, que é uma questãozinha só, que vai cair, é uma questão teórica sobre propriedade de fluidos, e pode envolver todos esses conceitos, tá? Então, o ideal é você entender o conceito, tá, de cada um deles, para que você, então, possa entender, né, corretamente e não der na bobeira, né? Vocês estão conseguindo enxergar aí estão conseguindo enxergar a apresentação aí, pessoal? Só me dá um sim ou não aí, para ver se vocês estão conseguindo, né? Estão conseguindo enxergar, né? Tá certo. Então é o seguinte, gente. Vou passar aqui. Bom, então, uma coisa importante a separar é a diferença de peso específico para massa específica, né? Vamos só lembrar isso. Massa específica não varia, né? Massa específica não varia com a gravidade, por exemplo, né? Não varia com a gravidade, né? E porque a massa específica é uma relação entre massa e volume, né? Vamos lembrar que no caso de fluidos, né? No caso especificamente de fluidos, como nós estamos lidando com fluidos que são fluidos ideais, né? Então, durante todo o curso, a gente trabalhou com fluidos ideais. Então, fluidos ideais, a gente parte do pressuposto que uma das premissas de fluidos ideais é que ele não é compressível, né? Então, ou seja, se não comprime, não altera o volume, não altera, né? Se não comprime, não altera. Se a massa não altera também, óbvio que a massa não altera, porque se houver alteração de massa, significa que você está perdendo massa ou adicionando massa. Aí você está numa situação completamente distinta de uma premissa, né? Certo? Então, a massa específica, ela acaba sendo constante, né? Ela só não é constante quando a gente está trabalhando com gases, né, principalmente. Os gases não ideais, né? Então, os gases, a gente tem aí a compressibilidade deles, né? E quando eu falo que varia de acordo com a pressão e temperatura, sim, pode variar, né? Então, ele pode variar, sim. Então, o que acontece? A única parcela que altera é o volume, né? Então, é a única coisa. Agora, a gravidade, por exemplo, não interfere na massa específica, né? Então, o volume pode alterar de acordo com a pressão, né? Então, se eu tiver mais pressão, eu tenho menos volume. Se eu tiver mais temperatura, eu tenho mais volume, né? Então, se eu tiver mais pressão, né, menor volume, né? Se eu tiver mais temperatura, eu vou ter maior volume, né? Claro, porque vai expandir, né? Porque aí ocorre uma expansão. Deixa eu trocar. Opa, vou voltar aqui. Então, maior volume, né? E o peso específico, né? Evidentemente, né? Eu posso achar multiplicando, né, a massa pelo volume, né? Aí sim, a gravidade altera o peso específico, tá? Bom, pressão, a parte de pressão é interessante a gente dizer, né? Isso vale para todo o curso e para onde vocês levarem, né, o curso, para as outras disciplinas, né? Que a pressão absoluta, né? Eu tenho a questão da pressão absoluta, que vai ser a pressão manométrica, né, mais a pressão atmosférica, né? Então, quando eu falo pressão manométrica, é a pressão apenas da tubulação, a pressão interna, né, do sistema. A pressão causada apenas pelo fluido, né? E a pressão atmosférica é um tipo de elemento, um tipo de variável que eu não controlo,
né? Mas a pressão atmosférica eu não controlo, mas a pressão manométrica eu sim posso controlar, né? Como a gente percebeu isso durante os cálculos, né? Certo? É a única coisa que a gente pode falar aqui um pouco mais de propriedade. Essa parte não. A parte de vazão, né? Vamos lembrar que essa vazão aqui é a vazão volumétrica, né? E aí, vamos lembrar que existe uma outra vazão, que é a vazão mássica, né? Que aí a gente coloca um Q, uma bolinha, né? Que seria, então, né? A quantidade de peso, né? A quantidade de peso no tempo, né? Então a gente estaria aí, eu teria aqui, né? A densidade, eu teria aqui a minha massa específica, né? Então, quanto de massa, desculpa, né? Quando eu falei peso, mas é massa, né? Quanto de massa por tempo eu estou transportando, né? E aí, enquanto aqui eu tenho metro cúbico por segundo, litro por segundo, aqui eu vou ter quilo por segundo, por exemplo, né? Então, a gente mede, só lembrar, né? Qual é o mais comum, qual é a forma mais comum de vazão, de medição de vazão? É a volumétrica, tá? Por quê? Então, é outra coisa também que é interessante lembrar. Por que é mais comum? A gente mede a volumétrica pelo simples fato de os líquidos serem quase incompressíveis, né? Então, quando a gente está falando em líquido, a gente, então, utiliza a maioria absoluta das vezes vazões volumétricas, tá? Então, exatamente pelo fato da densidade, né? Se a densidade não varia aqui, porque o volume nessas condições eu não tenho uma variabilidade ali, eu não tenho uma possibilidade de compressão, né? Eu não tenho a possibilidade de compressibilidade dele, né? Ele pode variar, né? Sim, né? Com a pressão e com a temperatura, né? Mas a gente no fluido ideal a gente fala que não, né? Então a gente utiliza a vazão volumétrica por esse fato. A gente tem a vazão máxima como sendo um tipo de unidade que é utilizado algumas poucas vezes, mais em processos industriais, né? Para determinação por exemplo, de pesos, né? Então, peso de algum tipo de ingrediente, por exemplo, em uma mistura industrial. Então, a gente pode saber quanto que passou daquele fluido num determinado tempo em quilo, né, ou em tonelada. Então, a vazão mássica tem uma propriedade mais prática, né, nesse sentido. Aí, dentro das propriedades dos fluidos, a gente tem a lei de Stevin, acho que a lei de Stevin junto com a lei de Pascal, né? Então, o que a gente tira daqui, né? O que a gente tira dessas duas leis, né? A lei de Stevin e a lei de Pascal. Primeiro, a pressão aqui, quando a gente fala lei de Stevin, a gente fala em pressão estática, né? A gente fala em pressão estática, né? Que é a pressão exercida pelo próprio fluido, né? Baseado aqui na altura dele, né? Então, é isso. E na lei de Pascal, ela determina esse negócio aqui, ó, que a pressão é a mesma em todas as direções se o líquido estiver em repouso, né? Então isso aqui, né, a lei de Pascal, apesar de ser extremamente simples, mas ela é determinante para a gente poder saber se a pressão, né, num determinado ponto, né, for a mesma em todas as direções, né? Então eu tenho aqui, né, esse vetor aqui de cima cancelando com o de baixo, esse vetor da esquerda cancelando com o vetor da direita,
Então, isso significa que o fluido está em repouso. Se houver qualquer desbalanceamento desses vetores, significa que a partícula, né, significa que a gente, lembrando aí, né, a gente considerando o fluido como uma partícula, né, se houver um desbalanceamento, o que vai acontecer aqui? O que vai acontecer nesse caso aqui? Ele vai entrar em movimento, né? Então, essa partícula vai entrar em movimento, né? E aí, o que vai acontecer? Vai haver alteração de pressão. Então, a pressão, ela é indicada, né? Só existe variação de pressão se existir movimento, né? Não existe movimento sem variação de pressão, entenderam? Então, vamos lembrar isso, né? Variação de pressão, diferença, quando eu falo de variação é diferença, né? Diferença de pressão num sistema só existe porque há um movimento, tá? Há movimento. Se não houver movimento, o que acontece? Aí eu tenho apenas a pressão estática do fluido, tá? Funcionando. Então, na sua casa, em todo tipo de instalação hidráulica, funciona dessa forma, né? Você tem a pressão estática funcionando, né, como sendo a mais reinante ali, né? Por exemplo, num sistema de casa, num sistema de apartamentos, onde eu tenho um prédio com uma caixa d'água, né? Então, desenhando bem simplesinho aqui, né, para a gente ter isso. Então, se eu tenho aqui uma caixa d'água, né, e eu tenho um ponto aqui eu tenho um ponto lá no térreo, né, eu tenho aqui pressão estática, né? Eu tenho aqui pressão estática quando a torneira está fechada. Mas quando ela se abre, o que acontece? Essa pressão, né, o que vai acontecer com essa pressão? Essa pressão vai ser a pressão estática que eu tenho, que é a pressão total, menos as perdas de carga, né? Que vai ser a pressão dinâmica, certo? Então, isso aí lá em hidráulica, o pessoal que vai estudar hidráulica vai rever isso aqui com mais propriedade. E se você lembrar disso dessa vez, vai ficar muito mais fácil a matéria no próximo semestre, né? Empuxo, né? A gente trabalhou mais teoricamente, né? Mas empuxo, vamos lembrar que empuxo é deslocamento de massa, né? Deslocamento de massa, que massa? No caso, massa do fluido, né? Então, é deslocamento da massa do fluido, seja ele gás ou seja ele líquido, né? No caso, por exemplo, de um navio ou de um corpo que tenta flutuar, a gente tem essas condições aqui embaixo, né, do corpo imerso. No caso, por exemplo, de um avião, né, o que a gente tem como empuxo? A gente tem a aceleração do ar, né? O deslocamento do ar exercido pelas hélices ou pelo sistema de turbohélice ou pelo sistema de turbinas, ele faz com que o avião vá para frente, né? Então, o que eu estou fazendo no sistema de turbinas, por exemplo? Eu estou deslocando massa de ar, nada mais que isso, né? E aí, quem faz o papel? Quem faz o papel do deslocamento quem faz o papel do deslocamento aí do ar é a turbina, quem faz o papel da sustentação são as asas, né? Pela diferença de pressão entre a parte de cima e a parte de baixo da asa, né? Sendo que a parte de cima da asa tem que ter uma pressão menor que a parte de baixo, né? Senão o avião não subiria nunca, né? Certo? E aí, uma coisa que é importante é o seguinte, aí a gente tem, para nós, na engenharia civil e mecânica, a gente precisa, a mecânica precisa mais da parte de empuxo, pode precisar mais da parte de empuxo também de aerodinâmico, né? Mas para a maioria absoluta das engenharias, a gente precisa de entender esses três tipos de empuxo, né? Então, quando o fluido, né? Quando a massa específica do fluido vezes o volume deslocado for menor do que a massa do corpo imerso, né, o corpo afunda.
Então, uma situação dessa aqui, ó, né? Então, o corpo afunda, né, nessa situação. Ou seja, a massa desse corpo aqui, ó, a massa dessa bolinha, né, é maior do que o deslocamento da massa do fluido. Isso aqui, né, esse ρ versus volume deslocado, esse é o deslocamento de massa. Né? Esse é o deslocamento de massa. Esse é o deslocamento da massa do fluido. Né? A massa específica do fluido vezes o volume deslocado do fluido. Né? Então, se esse deslocamento de massa for menor do que do corpo, então o corpo vai afundar, claro. Lá no contrário, né, o que vai acontecer? Né? Opa, deixa eu apagar aqui. Já ao contrário, né? Se eu tiver o corpo aqui flutuando, né? O que vai acontecer? Por que isso acontece? Exemplo de corpo que acontece isso. No isopor, né? O que acontece? O isopor tem uma massa específica pequena demais, né? E aí, com isso, a massa específica é pequena. E mesmo eu tendo um grande volume, eu vou ter uma massa total muito pequena. Só que aí eu vou ter, como pelo fato da massa específica da água ser muito maior, da água ou de qualquer outro fluido, ser muito maior do que do isopor, o que vai acontecer? O volume deslocado, por menor que seja, vai ser maior do que a massa desse corpo. E aí vai haver a flutuação. Né? Então, por isso que há a flutuabilidade do isopor de uma maneira tão fácil. Né? Então, eu tenho essa flutuabilidade de uma maneira muito fácil, exatamente pelo fato de que a massa específica do fluido, o ρ aqui, é muitíssimas vezes maior do que a massa específica, por exemplo, do isopor. Certo? E aí, eu tenho uma flutuabilidade facílima, né, de ocorrer. Tá? Já isso aqui, o equilíbrio meta-estável, é o que acontece, por exemplo, nos navios. Né? Então, no navio, né, a gente tem aqui o nível d'água, né? E a gente tem aqui uma parte, né, que uma parte aqui do navio que está embaixo, uma parte do navio que está embaixo do nível d'água, que é o calado, né? Então aqui, ó, a gente chama essa parte aqui de calado, né? Calado de calado mesmo, de cala a boca, né? De calado. Calado é porque é a parte que ninguém vê, né? Então, no caso de navios, por exemplo, barcos, navios, qualquer tipo de embarcação, há necessidade de ter isso aqui, né? Exatamente para se manter esse equilíbrio aqui, ó, que é o equilíbrio meta-estável, onde o deslocamento da massa vai ser igual à massa do corpo imerso, ou seja, essa massa aqui do corpo imerso do navio é igual à mesma massa, a mesmo deslocamento de massa da água. Tá? E que vai dar a ele uma certa estabilidade. Né? Quando há uma necessidade, por exemplo, de maior peso, exemplo, né? Quando o navio precisa de carregar mais peso, então ele precisa subir esse calado aqui. Então, o lastro existem compartimentos aqui, né? Embaixo, que a gente chama de lastro, né? Onde podem se encher ou esvaziar de água. Né? E aí, esse lastro vai determinar, a quantidade desse lastro vai ser determinada em função do peso que esse navio está transportando. Tá? E aí, para sempre o navio conseguir ter o equilíbrio meta-estável.
Tá? Metaestável significa o seguinte, né? Que não é totalmente ele não vai afundar completamente e também não vai flutuar completamente. Porque se o navio flutuasse completamente, ia ser um problema, porque não haveria estabilidade, né? Não haveria estabilidade para ele navegar. Se o navio fosse igual uma placa de isopor, né? Não haveria estabilidade. Ele ficaria chacoalhando demais. E certamente ele poderia virar, né? Então, essa questão do impulso que nós pode ter na prova é relativa aí a essas propriedades, tá? E acho que para terminar aí da parte de propriedade material, propriedade de fluidos, a viscosidade, né? É o que eu sempre falei, viscosidade é um assunto complexo, né? Bem difícil assim mesmo, não é fácil a viscosidade. Porém, o conceito dele ele é simples, né? Viscosidade é resistência do fluido à deformação, né? Fluidos deformam, assim como qualquer outro tipo de material. Vamos lembrar isso. Só que tem um detalhe. Tá? Qual que é o pequeno detalhe, né, de fluidos? Né? O pequeno detalhe do fluido é que, enquanto o sólido, quando ele se deforma, ele tem duas condições básicas, né? Três, na verdade, né? De deformações de sólidos. O sólido, né? No caso de sólidos, né? No caso de sólidos, ele se quebra quando ele deforma, ou ele fica elástico, ou ele voltando à posição normal, ou ele ele não volta, ou ele fica ou ele é inelástico, né? Ou seja, ele estica e não volta à condição normal, né? Já no fluido, ele se deforma, que a gente fala que ele se deforma, o fluido se deforma permanentemente. Então, o fluido, né, a deformação é permanente, né? Eu não tenho como deformação permanente. Eu não tenho como pegar o mesmo quantidade de fluido e voltar com o fluido para aquela mesmo tipo de propriedade original depois que eu, por exemplo, tirei ele de um copo, né, e joguei ele, por exemplo, no chão. Eu não consigo nunca mais voltar àquela situação original, porque a deformação dele é constante, contínua e permanente. Né? E aí, exatamente o fato disso acontecer é exatamente pelas essas forças intermoleculares, né? E pela temperatura. Então, quem que manda na viscosidade de fluidos? É a temperatura. Tá? E o outro tipo de força que existe é as forças entre as moléculas. Tá? O que acontece? Quando eu aumento a temperatura, eu aumento a energia cinética entre as moléculas. Vamos lembrar, né? Vamos lembrar outra coisa também. Molécula, sempre, nós todos estamos sempre em estado vibratório. Né? Então, o estado vibratório significa que eu tenho alguma quantidade de calor. Por mais frio que você acha que o corpo está. Tá? E aí o que acontece? Se eu aumento a temperatura, significa que eu estou aumentando a quantidade de energia, e, consequentemente, a quantidade de calor. E aí a energia cinética vai aumentar no fluido, né? E aí, o que acontece? Essas forças intermoleculares aqui, ó, que garantem a coesão do fluido, né, naquela condição que eles estão, vai se tornar menos efetiva as forças intermoleculares e a viscosidade vai diminuindo. Então, a gente explica que um óleo lubrificante torna-se menos viscoso com o aumento da temperatura. Então, lembre-se daquele videozinho que eu mostrei logo no início, para você poder memorizar esse tipo de coisa. Né? E aí a gente tem as duas viscosidades, a viscosidade dinâmica, que tem a ver com a tensão tangencial, né?
que é determinada por meio desse experimento de placas, né? Que é a viscosidade dinâmica é um coeficiente, né? Que é em função da velocidade, né? Então, a viscosidade dinâmica é determinada pela tensão exercida, né, do fluido. E a viscosidade cinemática é uma relação, né, entre a viscosidade dinâmica, né, e a massa específica. Né? Para a gente poder calcular o número de Reynolds, né, para a gente calcular o número de Reynolds, a gente calcula, né, a gente pode calcular dessa forma, né? Então, mas eu sempre costumo calcular de uma forma mais simples, né? Onde eu já introduzo o elemento da viscosidade cinemática, né? Que é aqui, né? Porque isso aqui, né? Esse elemento aqui, ó, nada mais é do que o inverso da viscosidade cinemática, né? Então, se for necessário fazer algum cálculo de número de Reynolds, então eu vou dar na prova, geralmente, a viscosidade, tá, cinemática, porque ela é mais simples de ser calculada, mais rápida, tá? Então, só lembrar isso, não se esquecer de que a viscosidade, não se esquecer a diferença das duas, da viscosidade dinâmica e da cinemática, tá bom? Bom, aqui os comportamentos, né, das viscosidades dinâmicas e cinemáticas. Só lembrar, né, que viscosidades cinemáticas, na maioria das vezes, nos gases, né, principalmente, os gases, a viscosidade cinemática aumenta com a temperatura, tá? Então, isso é interessante, né, a gente lembrar. No caso dos gases, quanto maior a temperatura, né, maior a viscosidade cinemática. Né? Já nos líquidos, vocês estão vendo aqui, ó, é o contrário. Né? Principalmente em alguns tipos de líquidos, por exemplo, como óleos e graxas, né? Então acontece ao contrário, de uma maneira bem abrupta, né? Principalmente glicerina, óleos mais pesados, né? Isso acontece aqui, né? Então, quanto maior a temperatura, menor a viscosidade, né? Então os gases, eles têm lembrando que os gases, eles, né, sofrem um comportamento que não são, digamos assim, eles são inversos, o comportamento dele é inverso dos líquidos, no caso da viscosidade, né? Quanto mais eu aqueço um gás, maior a viscosidade dele fica, tá? E não menor, certo? Só lembrar isso. Então, a gente tem que separar, beleza? Bom, essa parte aqui, vamos ao que interessa. Vamos ao que interessa aqui. Então. Eu vou... Então, dei uma visão geral aqui de propriedade de fluidos, que é o que eu falei que vai ter, né? E vamos falar um pouquinho da parte de estação elevatória, né? Bom, estação elevatória, vou compartilhar o quadro branco aqui. Vou compartilhar o quadro branco. Bom, estação elevatória é o seguinte, né? Melhor eu desenhar aqui, né? Fica um pouco mais simples. Então, o objetivo de uma estação elevatória, né, é você, né, de certa forma, né, de forma genérica, você pegar um fluido que está num determinado nível mais baixo, né, succioná-lo por meio de uma bomba, né, até elevá-lo ao nível mais alto, correto? Né? Então, o objetivo básico de um sistema é esse aqui que vocês estão vendo. Tá? Mas e o que a gente tem aí? Aí, nesse sistema elevatório,
A gente, então, divide essa parte, né? Vai se chamar sucção, e essa parte de cima vai se chamar recalque, né? E aí, a gente tem uma outra coisa, que é o seguinte, né? Eu estou elevando o fluido. Eu estou elevando o fluido do ponto mais baixo para o ponto mais alto, né? Aí essa diferença nós chamamos então de altura geométrica, né? De altura geométrica, certo? Porém, o que acontece? Bom, então a gente consegue dimensionar uma bomba para que ela possa recalcar, né? Ou seja, elevar do ponto mais baixo para o ponto mais alto, levando em consideração apenas a altura geométrica, não dá, né? Por quê? A gente tem um probleminha no meio, que é a perda de carga, né? Então, a gente tem que adicionar, para a gente poder calcular essa potência dessa bomba aqui, ó, que eu chamei de B, a gente precisa de adicionar um elemento, né, de perda de carga, para que eu tenha, então, a altura total do sistema, que a gente chama de altura manométrica, certo? Nós temos então, o seguinte. Deixa eu só interromper de novo meu vídeo aqui para evitar instabilidade, tá? Então, o que a gente tem aqui, pessoal? Só diminuir um pouquinho o tamanho do meu lápis aqui. Então, a gente tem a altura manométrica, né? Isso aqui é a parte mais relevante da parte de elevatória, né? A altura manométrica vai ser a altura geométrica mais todas as perdas de carga. Perda de carga de sucção mais perda de carga de recalque, né? Então, que a gente chama, no final das contas, de ΔH geral, né? Só que tem um detalhe. Para cada uma dessas perdas de carga, eu tenho uma perda de carga contínua e uma perda de carga localizada. E aqui, idem, eu tenho uma perda de carga contínua e aqui eu tenho uma perda de carga localizada, né? Então, para a gente calcular as perdas de carga contínuas, né? A gente, então, aqui no curso, está utilizando a equação universal, né? Equação universal. Certo? Para calcular as perdas de carga localizadas, a gente faz a somatória dos coeficientes, que a gente chama de coeficientes K, e aqui isso vai variar. Isso aqui é tabelado, né? Que varia conforme cada tipo de elemento. Lembrando que lembrando que esse K é maior quanto mais eu tenho mudança de direção e sentido. Quanto maior a mudança de direção e sentido, maior esse K, porque ele está, então, fazendo com que o fluido mude de posição, mude de direção e sentido de uma maneira mais vigorosa, e com isso eu perco energia, tá? Pelo fato de mudar a direção e o sentido do fluido, né? Então, todo tipo de conexão, válvula, né, que eu tenho isso, essa mudança de direção e sentido, mais violenta, eu tenho, então, um K maior, né? Então, vocês veem lá que tem K lá de válvula, válvula globo, que o K dele é 10, enquanto tem outros K lá que é 0, alguma coisa, 0,2, 0,1. Por quê? Exatamente pelo fato desse tipo de válvula ter uma quantidade de perda de energia muito intensa porque o fluido, ele
ele muda de direção e sentido dentro da válvula pelo menos umas 2 vezes, dentro de uma pequena peça. Tá? Então, é uma perda de carga muito localizada e muito forte. Tá? Mas ela é útil, né? Ela é importante, o equipamento é importante. Né? Vamos lembrar o seguinte, né, gente? Perda de carga, você não evita, você convive com ela. Né? É impossível você não ter perda. É impossível você não ter perda de carga. Né? Você convive com a perda de carga. Perda de carga se convive, né, e se calcula corretamente. E o objetivo é você tê-la a menor possível. Né? Se você tiver uma perda de carga intensa, significa que seria interessante você rever seu projeto. Porque, de repente, você está perdendo energia demais. Né? Você está perdendo energia demais. E se você está perdendo energia demais, de 2 uma. Ou você tem essa energia de sobra, por uma consequência lá, de repente, pelo fato de você ter lá um tipo de uma pressão estática muito alta, né? Ou você, de fato, está fazendo seu sistema trabalhar de bobeira. Tá? E aí, calculada, né? Calculada a altura manométrica, vamos lembrar que, no caso específico aqui, deixa eu até colocar em vermelhinho aqui, no caso específico do diâmetro e da velocidade, né? O diâmetro, né, a gente pode achar, no caso lá lembrem-se lá, né? A gente pode, lá no cálculo de elevatórias, a gente pode achar pela fórmula de Bresse, né? Que vocês viram lá, né? Que é facinho de calcular, né? A gente calcula pela fórmula de Bresse. E aqui, a gente calcula pela equação da continuidade, né? Tá certo? E aí esse A aqui, né? De todo jeito, vai ter que precisar do diâmetro, né? Então, uma das coisas que eu preciso, uma das premissas, né? Uma das premissas de cálculo que eu tenho que ter, na maioria das vezes, eu preciso ter a vazão volumétrica. Eu preciso ter uma vazão volumétrica como premissa. Depois de achar a vazão, eu preciso do diâmetro, tanto de recalque quanto de sucção. Tá? O diâmetro de recalque e o diâmetro de sucção. Que aí eu acho aqui na fórmula. Achado isso, eu acho a velocidade. Né? E a velocidade a gente tem que tomar cuidado. Né? Vocês vão ver lá, eu não tô me preocupando nesse momento. Tá? Deixa eu voltar com o vídeo aqui, que eu acho que melhorou um pouquinho a transmissão. Eu não estou me preocupando nesse momento, gente, com questões de velocidade. Porque lá na hidráulica, a gente vai ver que existem velocidades máximas. Tá? As velocidades aí geralmente não podem passar de 5 metros por segundo. Tá? Acima disso, você começa a ter problemas de cavitação na bomba, tá? Que é um problema sério que ocorre, que pode degenerar bastante um sistema de bombeamento. E aí vocês vão ver com mais detalhe lá. E pode ter também um problema de realmente de envelhecimento precoce da tubulação, porque como eu tenho muita velocidade, eu vou ter muito atrito. Tendo muito atrito, eu tenho muitas forças, a força que é exercida nas conexões vai ser mais intensa. E aí eu posso ter envelhecimento precoce, aumento do atrito, do fator de atrito precocemente, posso ter vazamentos, né? Então, velocidades acima de 5 metros por segundo começam a ser um pouco preocupantes e tem que ser evitadas. Né? Inclusive, lá na norma, na 5626, a norma que determina instalações hidráulico-prediais, parte de casas, de edifícios, né? no caso específico dos engenheiros civis,
ela, se não me engano, são 3 metros por segundo, no máximo. Então, ou seja, nesse momento aqui, a gente, o trabalho que vocês estão fazendo, eu não estou me preocupando com esse volume, esse limite de velocidade não, beleza? Se vocês tiverem lá uma velocidade muito alta, não tem problema. Mas lembre-se disso que eu estou falando. Lá na hidráulica, vocês vão ver, quem fizer, vai ver que existe limite, né? Existe um limite lá, tá? Então, e mesmo você calculando isso, nós estamos fazendo de forma didática os trabalhos, você tem que estar consciente que mesmo se você achar um valor mais alto, na prática esse valor teria que ser revisto, né? Na prática ele teria que ser revisto. Mas aí a gente está trabalhando didaticamente aqui, não vai oferecer nenhum risco ou prejuízo a ninguém. Só na hora mesmo ali de você estar ali trabalhando, dimensionando o sistema, você tem que lembrar disso, né? Porque senão você vai dar um baita prejuízo para o cliente, né? Então, feito essas premissas aqui, né, a gente consegue calcular toda essa questão aqui da altura dinâmica, da altura manométrica, e aí vai me permitir calcular a potência, né? A potência hidráulica, né? Que a potência hidráulica, né, vai ser, então, o peso específico, né, do fluido, vezes a vazão, vezes a altura manométrica, né? E para eu calcular a potência da bomba, vai ser a potência hidráulica dividido pelo rendimento. Esse rendimento aqui, né, eu obtenho por meio de, aqui na nossa disciplina, eu obtenho por meio de, eu vou dar para você, né? Eu dou para você um rendimento. Tá? Pronto. Deixa eu só... Beleza. Eu dou para você esse rendimento. Nas disciplinas de hidráulica, a gente pode ver lá que estou dando vários teasers aí, né, da disciplina de hidráulica, porque fenômeno, nessa parte de fenômenos, ela tem uma correlação muito intensa com hidráulica, né? Por isso que eu falo, se você aprender direitinho isso aqui, lá nessa parte de hidráulica, você tira de letra, você faz tranquilo, não fica apavorado, né? E aprendendo um pouco antes resolve a sua situação. Então, assim, o rendimento lá você calcula. Você tem que pegar uma curva de bomba, você tem que analisar se ela está ali no melhor ponto ou não está, no ponto ótimo ou não, tá? É um pouco mais detalhado. Aqui o rendimento, isso aqui é dado, né? Rendimento é dado. Então, eu vou colocar aqui como dado, beleza? E aí pronto, aí você calcula lá, calculou a potência, calculou a potência do conjunto motobomba, né, que é o PB aqui, e sua bomba está dimensionada, né? Então, basicamente isso, certo? E agora, tá? Deixa eu compartilhar. Vou mandar isso aqui, tá, para vocês, claro. Todas as anotações estão lá, né? Todas as anotações de todas as aulas estão lá naquela pastinha. Lembrando que eu estou gravando essa aula aqui também. Agora eu estou gravando no meu computador, não estou gravando na nuvem, porque eu fui enganado aqui pelo Zoom. Então agora vamos falar um pouquinho de transferência de massa, transferência de calor, né? Porque aí as outras 8 questões vão ser relativas a transferência de calor e massa, tá? Então eu vou ter, acho que não estou lembrado direito, das 8, acho que eu tenho umas 2 questões, uma de condução e uma de convecção, para calcular. É bem tranquilo, vocês viram, né? O cálculo disso não foge muito, né? Assim, né? Você vê que só você prestar atenção nas unidades, né? Não tem muito problema, tá? Então vamos pegar aqui vou pegar aqui para vocês
pegar para vocês aqui a nossa apostilinha. E aí para a gente poder fazer umas breves revisões aqui. Bom, antes de começar, o que acontece, né? Nós vamos ter questões práticas, nós vamos ter duas questões práticas e o restante eu acho que vão ser questões mais teóricas, tá? Aí eu vou falando com vocês aqui. Bom, gente, especificamente relativa à lei de termodinâmica, deixa eu compartilhar com vocês aqui na tela. Especificamente relativa à lei de termodinâmica, não vai ter nada não, tá? Não vai ter nada relativo à lei de termodinâmica não. Mas, como sempre eu falo, não dá para ignorar. Né? O entendimento das leis de termodinâmica são necessários para que você entenda o fenômeno de transferência de calor. Né? Então, não cai necessariamente uma pergunta sobre lei de termodinâmica, mas elas são necessárias para o seu embasamento teórico para entendimento de qualquer tipo de outro fenômeno da transferência de calor. Tá? Então, não vou perder muito tempo aqui, não. Bom, os conceitos certamente vão cair, né, alguns deles. Então, vamos lembrar do conceito de temperatura. Né? Temperatura é um conceito de grau de agitação. Né? Quanto mais agitação de moléculas eu tenho, significa que eu tenho mais temperatura. E a temperatura, ela registra a quantidade de calor no sistema. Né? Então, uma forma de se registrar calor é registrando a temperatura. Né? Então, geralmente, né, quando eu tenho mais calor, significa que a temperatura pode ser maior, né? E em relação sempre em relação a um nível, a uma referência, né? O calor simplesmente eu determino a transferência de energia, né? Toda vez que houver diferença de temperatura, então isso aqui é interessante também, né, gente? É um conceitozinho bobo, mas sinceramente poucos engenheiros lembram desse tipo de conceito, né? Quando eu tenho uma diferença de temperatura, eu tenho calor. Eu tenho transferência de energia. Né? Vamos lembrar, vamos fazer. Eu gosto muito, existem aquelas analogias, né? Inclusive, nós temos aqui a analogia com a elétrica, né? Aqui na transferência de calor. A gente pode também fazer uma analogia da diferença de temperatura com a diferença de pressão. Tá? Se eu tenho diferença de pressão, eu tenho movimento no fluido, né? É a mesma coisa. Se eu tenho diferença de temperatura, eu tenho movimento de energia. Entenderam? Então, qualquer tipo de delta aí, em qualquer sistema, então, isso vale para tudo quanto é entendimento, tá, gente? Você vai levar isso, né? Então, parem de ficar, assim, decorando essas coisas, né? E comecem a entender os fenômenos físicos. No dia que você entender fenômenos físicos, você vai parar de decorar. Tá? Então, aí você vai usar a sua cabeça em vez de uma parte do seu cérebro que é usada para entendimento dos fenômenos, em vez de uma outra parte do cérebro que é usada para decorar. Porque sinceramente, a parte que você usa para decorar, ela volatiza, ó, ela vai embora. O conhecimento vai para o saco. No dia depois que você faz a prova. Agora, quando você entende o fenômeno, aí esse negócio vai ficar para sempre na sua cabeça, até você vai contar isso até para o seu neto. Tá? Entenderam? Então é o recado que eu dou, né? Exatamente porque a gente está numa disciplina que o entendimento de fenômenos é necessário. Né? Então é isso. Quando a gente tem diferença de temperatura, a gente tem então movimento. Quando a gente tem diferença de pressão, a gente tem movimento. Então qualquer diferença, né, entre dois pontos, significa que há um gradiente ali, né, acontecendo naquele campo ali, entre aqueles dois pontos. E aí, no caso específico de transferência de calor, a gente tem a diferença de temperatura registrando o movimento de energia. Né?
Aí aqui é só mesmo o conceito de caloria não cai, isso aí é bobagem, não gosto de ficar cobrando essas definições assim, mas um cálculo desse aqui pode cair. Então você só lembrar, aqui tá na minha apostila e lá no Google também, né, tem todas as conversões de energia, beleza? E aí, capacidade térmica não cai, mas cai isso aqui, né? Com a ação da calorimetria, porque ela é mais completa, né? Então, isso aqui a gente usa pra caramba, né? Tem uma aplicação prática fantástica, mostrei para vocês, né? Que na equação calorimétrica a gente consegue então determinar a quantidade de calor necessário, né? Para elevar. Então, por exemplo, eu dei um exemplo para vocês lá da piscina, né? No dia que eu fiz, né? Um exemplo tá lá na anotação. Um exemplinho onde eu calculei lá a quantidade de calor necessária para elevar, né? Se não me engano, acho que uns 10 graus mais ou menos. Uma piscina, né? Uma piscina olímpica. Aí era um caminhão lá de energia, né? Um caminhão de energia. E aí a gente calculou a quantidade de gás necessária para aquecer aquela diferença de temperatura, né? Para chegar naquela diferença de temperatura. Né? Até o Francisco perguntando para mim reservado aqui, mas eu explico, né? Esse trabalho que vocês estão fazendo, no caso o trabalho A2, ele não é exatamente a pontinha do iceberg, não, tá? Agora ele perguntou, né, se é um pedacinho do trabalho. Não, é uma boa parte do trabalho, tá? Qual que é a diferença do trabalho de vocês para o trabalho do trabalho real, para o trabalho prático? Fica faltando, primeiro, né? Não fica faltando. Primeiro, a gente não trabalha com viscosidades cinemáticas, né? A gente já trabalha de uma vez com fatores já mais fixos. A gente tem uma preocupação com a velocidade na hora de fazer a prática, né? O trabalho prático, para valer mesmo, na hora de eu dimensionar o sistema. A gente preocupa com a cavitação, que é um fenômeno que acontece nos sistemas elevatórios, e que quem vai fazer hidráulica vai ver como é que é. Então, a gente tem uma preocupação muito grande com a cavitação. E a gente faz a escolha da bomba. Então, são essas partes que ficariam faltando no trabalho de vocês para ele ser um trabalho muito parecido ou quase igual a um trabalho real. Tá? Então, eu só não coloquei essas partes que eu acabei de falar porque não faz parte da disciplina. Né? Então, eu digo para vocês que o que vocês fizeram é uns 60% do trabalho real. Tá? Uns 60%. Os outros 40%, igual eu falei com vocês, a escolha da bomba, verificação da cavitação, tá? E, obviamente, levantamento de quantitativos. Esse dá um trabalhinho bom. Mas hoje, com os softwares de BIM, por exemplo, né? Softwares BIM, né? BIM, né? Softwares de BIM, hoje, fazer levantamento quantitativo hoje ficou muito mais moleza, porque uma estação elevatória tem peça para caramba, tá? Não vou falar outra coisa. Nossa, tem muita peça. É um negócio de doido. Tem muita peça mesmo. Então, e aí, se você der uma bobeira no levantamento quantitativo, né? Você pode ferrar lá o cliente, né? É isso aí, igual eu tô falando aqui, o dinheiro, é isso que faz o dinheiro ganhar dinheiro. O que faz o dinheiro ganhar dinheiro, gente, é ele saber fazer coisas que muitas pessoas não sabem, tá? De,
projeto de engenharia segue a lei de oferta e procura, né? Então, quanto menos gente souber de um determinado assunto, mais caro esse projeto fica, né? Dimensionar um sistema de elevatória é fácil? É fácil, tá? Só que o problema é você fazer bem feito, tá? Então, e aí que mora a diferença, né? Então, eu percebo que está faltando isso no mercado, está faltando cuidado, está faltando cuidado, principalmente na hora de dimensionar, de fazer listagem de quantitativos, está faltando sensibilidade com o bolso do cliente, né? Então aí, nesse momento, você não tem que chegar e mandar fazer um cálculo, apertar um botão lá, né? Você chegar e fazer uma super, ultra, hiper planilha Excel lá e chegar e apertar um botão, fazer tudo não, cara. Aí tem que ir lá, tem que ver, tem que ver o que o cliente quer, ver o que ele de fato precisa, não que você não você entubar nele um negócio, né? Aí isso vai fazer você ganhar dinheiro, né? Então, pessoal, essa equação da calorimetria aqui é importante para a gente poder determinar, por exemplo, né? Ela pode determinar, por exemplo, consumo de combustíveis, né? Então, consumo de combustível pode ser determinado de uma maneira simples por ela, né? Se eu tenho se eu tenho poder calorífico de cada combustível e eu tenho a quantidade de calor que ele vai me dar aqui, então eu consigo calcular facinho, né, a quantidade de combustível lá necessária, né, para elevar. E aí uma coisa legal que você tem que prestar atenção é isso aqui, ó, é o calor específico, né? Então, vamos lembrar, a água tem um dos maiores calores específicos, né? Então, é difícil você aquecer a água, né? Tanto é que todo mundo sabe disso, né? Só você lembrar também da sua prática, da sua vida, do dia a dia, né? Para você poder ferver uma canequinha de água, né? Pega lá uma caneca lá, essas canecas de leite aí, né? Leiteiras, né? E enche ela de água, demora pra caramba você fervê-la, não é? Exatamente porque eu tenho aqui que o calor específico é 1 caloria a cada grama de água para levar a 1 grau. Enquanto os metais, né? Então isso pode cair também, né? Os metais têm menor calor específico e são mais rápidos o seu aquecimento, né? Quanto menor o calor específico, mais rápido se aquece aquele material, né? Então, essa questão é importante da gente lembrar. As 3 formas de propagação de calor, né? Condução, convecção, radiação. Então, essa figurinha da panela, gente, é uma figurinha muito bacana, né? Então, se você lembrar essa figurinha da panela, você vai lembrar os 3 tipos de transferência, né? Você vai lembrar dos 3 tipos de transferência. Vai ser fácil, né? A condução, ela é em nível molecular, ou seja, há de ter a necessidade do encontro físico das moléculas, né, de cada tipo de material. A convecção é apenas por movimento de fluido, então vamos lembrar, apenas por movimento de fluido. Eu só tenho convecção quando eu tenho fluido, tá? Porque o fluido se movimenta e cria corrente de convecção. E a radiação, eu não preciso de nada entre 2 corpos. Nem ar, né? Nem ar eu preciso. Então, só você lembrar do Sol, né? Entre o Sol e a Terra tem praticamente vácuo, né? 150 milhões de quilômetros separando esses 2 corpos, né? E que nossa sobrevivência de toda esse planeta é graças a essa transferência de calor por radiação,
E o melhor, né? É uma transferência na dose certa. Então a gente é muito feliz, né? A gente conseguiu ter todas as possibilidades dentro de um sistema solar lá com 8 planetas. A gente conseguiu ter a quantidade de radiação certa, a gente conseguiu estar nem tão longe nem tão perto, né? na distância certa, né? Com a atmosfera certa, né? E esse calor que chega é um calor que é suficiente para não deixar a Terra congelante, mas também não derretê-la, né? Não virar Mercúrio, mas também não virar Marte, que é gelado pra caramba, né? Então, graças à radiação, né? Que é uma transferência de energia entre dois corpos, mesmo no vácuo, né? E aí, esses aqui, né? Eu chamo essas figurinhas, né? Essas figurinhas eu acho elas muito bacanas. Essas figurinhas são é a que a gente chama, né, de é o, é o, é o modelo mental, né? É o modelo teórico de como aquelas equações funcionam, tá? Então, aquelas 3 equações, a lei de Fourier, né, a de convecção, a lei de Stefan Boltzmann, elas têm um modelo teórico. E o modelo teórico de cada uma delas pode ser representado de forma de um desenho, né? No caso da condução, o que eu tenho? Temperatura mais T1 maior do que T2 em um tipo de sólido ou fluido estacionário. Ó. Então, outro detalhe, hein? Eu posso ter condução entre fluidos? Posso. Tá? Ah, mas fluido não é só convecção? Não. Isso aqui não é que tem pegadinha na prova, não, mas tem um entendimento. Eu posso ter condução, né, num fluido? Posso, desde que ele esteja estacionário. Tá? Ou seja, desde que ele não esteja em movimento. Né? E agora eu posso ter convecção num sólido? Não. Por quê? A convecção é de uma superfície sólida ou de um outro fluido que está em tese, né, na premissa, estacionário, para um outro fluido que está em movimento. Na convecção, então, é de uma superfície para um fluido em movimento. E a radiação simplesmente é a troca de calor entre dois corpos. No vácuo, fora do vácuo, sem eles tocarem entre si. Tá? O que a radiação ela te oferece? Uma transferência de calor sem que os corpos se toquem. Tá? Apenas por ondas eletromagnéticas. Tá? Então, como eu estou falando aqui, na radiação não é necessária a presença de matéria. Beleza? Bom, na condução, a equação que nós usamos, né, é a lei de Fourier, onde, né, eu tenho aqui o fluxo de calor. E lembrando que o sinal é negativo, porque o calor sai da temperatura mais alta para a mais baixa. Tá? Então, eu tenho uma redução, eu tenho um gradiente de redução. Tá? Então, porque senão eu estaria contrariando a lei zero da termodinâmica. Lembra que eu falei que era necessário o entendimento da lei da termodinâmica, das leis da termodinâmica? Para eu não decorar isso aqui, ó, pô, é negativo, tem que ser negativo. Mas por que tem que ser negativo? Cara, porque senão eu contraria a lei zero da termodinâmica. Que o corpo só transfere energia só vai haver transferência de energia de um corpo mais quente para um corpo mais frio. Então eu vou ter um gradiente negativo. Tá? Então eu tenho um gradiente de temperatura negativo.
certo? Bom, e aí eu tenho essa equação de fluxo de calor, né? Então, onde eu tenho esse K, que vai depender de cada material, eu preciso de uma área, né? Então, quanto maior a área, significa que maior a possibilidade de fluxo de calor, né? E aí a gente tem umas substâncias aqui, né? Um quadrinho e um gráfico, né? das condutividades térmicas. Lembrando que as condutividades térmicas também variam com a temperatura, né? Então, esses valores aqui, gente, das condutividades térmicas, que vocês estão vendo na tabela, né? Talvez nessa tabela aqui, esse valor aqui, ele é relativo a uma determinada temperatura, né? Então, porque vocês estão percebendo, olha, aqui, ó, a condutividade térmica, o K, está variando com a temperatura. Tem uns que variam pouco, tem outros que variam muito. Então, por exemplo, vocês estão percebendo que o cobre, ele varia muito pouco a condutividade térmica, tá? Já o ferro vai diminuindo conforme a temperatura. A condutividade térmica dele vai ficando pior quando aumenta a temperatura dele, tá? Então, esse valor aqui é um valor médio, tá, gente? É um valor médio, tá? Mas a gente usa ele. Ele dá uma precisão razoável, tá? E aí, o que a gente tira lição daqui? Aí é outra lição que nós vamos ver. A gente tem aqui materiais. Aqui a gente tem... Deixa eu apagar aqui, ó. Isso aqui certamente cai na prova. Materiais condutores, materiais, né? Esse aqui, ó, materiais isolantes, né? Geralmente esses materiais todos aqui são isolantes, né? E os metais são condutores térmicos. Condutores. Vou chamar de condutores. Condutores. Nota ruim pra caramba aqui. Porque começou a ficar lento, pessoal. O meu coisa aqui ficou lento. Condutores. Né? Condutores. Então, os condutores térmicos, né, não servem para isolar. Pelo contrário, eles são ótimos para transmitir calor. Já os isolantes térmicos, o que acontece? Ele tem um K menor. Se o K está menor, significa que o fluxo de calor vai ser mais demorado. Já o condutor térmico, ele passa o calor rapidinho, né? Então aí eu consigo separar na engenharia. Isso é absolutamente importante na engenharia. A gente conseguir separar aquilo que é condutor térmico daquilo que é isolante térmico, né? Na engenharia a gente trabalha muito com o quê? Com isolantes térmicos. Seja para isolar o frio que vem de fora, no caso do hemisfério norte, né? No hemisfério norte, a turma lá, o que acontece? A turma lá precisa de isolar o frio, né? Porque está lá no inverno com menos 10, menos 20 graus. Aí o cara não pode deixar o calor escapar da casa. Aqui no Brasil é o contrário. A gente precisa de usar um isolante térmico para o calor não entrar na casa, né? Para não entrar, né? Porque lá do lado de fora está 30. E aqui você precisa de ficar em 22, 23, né? Para você ficar de boa, né? Lá no hemisfério norte, Estados Unidos e Europa, ao contrário, né? Você precisa de manter o calor dentro da casa, na maioria do ano. E aqui no Brasil, na maioria do ano, você precisa de que o calor não entre na sua casa. Então, você precisa de isolantes térmicos que fazem com que este calor demore para entrar na sua casa, né? Aí você coloca
Material refletivo, você coloca isolante, aumenta, no caso no Brasil, o que você faz no Brasil? Aumenta a espessura de parede, né? Coloca vidro duplo, tá? Lá nos Estados Unidos, o que você faz? Você coloca lã de vidro, lã de rocha, entre compensados, tá? Então, são alguns tipos de materiais, né, que são usados assim, dessa forma. E aí vem um problema, principalmente para a engenharia civil hoje no Brasil. O processo de construção de materiais hoje, de prédios hoje, ele é baseado em paredes de concreto, né? Então, é um processo extremamente bom para o construtor, mas é péssimo para quem vai morar. Porque eu tenho uma parede desse tamanhozinho, e aí o que acontece? Essa parede é de concreto. Aí, o que acontece aqui? O concreto vira um bom isolante térmico. Aqui, ó. Olha só. O concreto aqui, ó, ele isola termicamente melhor do que o tijolo. Porém, tem um problema. A espessura, para eu poder isolar bacana, para eu poder ter um isolamento bom do concreto, eu preciso de uma espessura maior. E aí o que acontece? As espessuras são muito pequenas dessas novas construções. São folhas hoje. Extremamente resistentes, tá? Não é também na casa, não é de papelão, não, mas o negócio funciona. Só que tem um conforto térmico ruim, exatamente pela espessura do concreto ser pequena. Ele teria que ser maior, tá? Mas aí se você coloca uma espessura de concreto maior, vai gastar mais dinheiro, vai pesar mais, a fundação vai ficar mais cara, etc, etc. Né? Mas é o que tem hoje, né? Então você vê a consequência dos usos dos materiais na engenharia, né? Na convecção, né? Eu tenho uma propagação, né? Eu tenho uma superfície aquecida, o modelo teórico é a superfície aquecida, e essa superfície aquecida troca calor com o fluxo de qualquer gás, né? Ou de qualquer líquido que estiver passando. Lembrando, não é só ar, pode ser outro líquido, pode ser água, né? Então, convecção é uma superfície aquecida que está trocando calor com qualquer fluido, tá? E aí, a transferência de calor pode acontecer por difusão, que é um movimento aleatório de moléculas, ou por o que a gente chama de movimento macroscópico, aquele que você vê as moléculas se deslocando, né? E a gente tem dois tipos de convecção. Isso aqui pode cair também, natural ou forçada. Lembrando, a convecção natural, isto daqui, ó, é uma convecção natural. Ah, mas aí a fonte é o fogo que você está produzindo artificialmente. A convecção natural não determina a fonte do calor. Tá? Convecção aqui, nesse caso, é natural sim, porque ocorre uma circulação natural do fluido, devido ao calor. Não importa se o calor é artificial ou não, sacou? Isso é importante. Vive errando questão nisso aqui comigo. O cara esquece desse detalhe. Tá? Aí, ó, o colega de vocês falando ali, ó. O prédio. Ó, o camarada errou lá, ó. E o prédio deu 12 centímetros de reboco, ó, 12 centímetros de reboco mais 15 de tijolo. Aí, cara, 12 mais 15, aí vai ser um isolamento excelente. Só que é o seguinte, né? A construtora perdeu uma grana fenomenal, né? Então, o isolante, sim, o isolante é excelente. Certamente essa região onde o cara deu essa bobeira de ficar né, um pedreiro caolho aí que deve ter feito essa parede para poder ter 12 centímetros de reboco, né, para corrigir, o proprietário desse apartamento está feliz, porque é um isolamento ótimo. Né? Não, aí é brincadeira. 12 centímetros de reboco, eu só acredito vendo.
Eu só acredito vendo. Depois você manda a foto para mim que eu só acredito vendo. Tá? Então, gente, convecção natural é assim, tá? É a circulação natural do fluido, assim como acontece, por exemplo, em tempestades, como é o exemplo. Uma tempestade é um exemplo mais natural que você tem de convecção natural. Acontece na natureza, ali na atmosfera, né? Por aquecimento de massas de ar, né? E depois essa massa de ar, ela, de novo, ela circula de novo pelo fato de lá, em uma determinada temperatura, há um movimento vertical de corrente descendente, né? Como está explicando a figurinha aqui. Tá? Agora, convecção forçada é que eu tenho dispositivo mecânico. Tá? Então, exaustor. Toda vez que eu tenho exaustor, toda vez que eu tenho ventilador, tá? Eu tenho exaustão, eu tenho convecção forçada. Tá? É por quê? Porque o ar é que está sendo impelido, né, a se movimentar por um movimento mecânico de algum dispositivo. Um exaustor, um ventilador, né? Certo? Então, o que determina, então, a convecção forçada é o dispositivo mecânico. Tem dispositivo mecânico? Então, convecção forçada. Tá? Os outros exemplos de convecção, então, no caso específico, né? Aqui, já citei para vocês, refrigeração de alimentos, etc., né? Brisas, né? Brisa diurna, brisa noturna, né? E aí, a gente vai para o cálculo da convecção, que é a lei de Newton do resfriamento, onde a gente tem aqui, né, a taxa de transferência de calor. Né? Então, lembrando, né, aqui eu tenho a taxa de transferência de calor é o coeficiente de película, que varia conforme o tipo de fluido que você está lidando, o tipo de fluido que está passando pela superfície aquecida, beleza? Superfície aquecida, a única variável que tem na superfície aquecida é a temperatura dela. E a área, que é a área de troca térmica, é onde está fazendo a troca. Então você tem aqui, né, watt por metro quadrado vezes Kelvin, vezes metro quadrado, vezes Kelvin. O que vai sobrar aqui na taxa de transferência de calor? É watt. Lembrando, taxa de transferência de calor, mas watt, taxa, não é, porque o watt é um joule por segundo. Vamos lembrar. Então é taxa. Watt é uma unidade que é uma taxa, tá? É um joule por segundo, beleza? Vamos lembrar isso. Tá? Então, a unidade de watt é uma unidade de taxa, que representa uma taxa, beleza? Bom, ninguém precisa decorar isso aqui, eu vou dar, se tiver um dado lá, eu vou dar esse dado aqui, é só lembrando que gases têm maior transferência de calor do que sólidos. Vocês estão vendo aqui, né? A diferença. Olha a diferença fenomenal, né? Então, diferença bem grande, né? Pode falar aí, Carlos. Escreve aí enquanto eu tô aqui passando para radiação agora. Manda ver aí no chat aí que eu tô vendo. A gente começa. Aí escreve aí, Carlos, que eu tô de olho aqui no chat. Bom, radiação não vai cair necessariamente essa diferença aqui, tá? Isso aqui não vai cair não, tá? Você saber ali qual é a onda ali e tal, né? Qual que é o tipo de onda, não vai cair. É só você lembrar que radiação envolve processo de transferência de ondas eletromagnéticas, né? Os exemplos estão aí, já cansei de falar com vocês. Chegamos aqui, né? Então, para a gente poder entender a radiação, a gente precisa entender o conceito de corpo negro. E aí, o Stefan e o Boltzmann, os dois cientistas lá, fizeram esse modelo mental, né? Que é um modelo teórico, de novo, né? Um outro modelo teórico para poder explicar a radiação. Então, toda a radiação ela é explicada a partir de um modelo ideal, que é o corpo negro, que eles chamam. O corpo negro que emite em qualquer temperatura a máxima quantidade de radiação térmica possível e também absorve toda a radiação incidente nele.
Então, ele é um corpo perfeito para irradiar e para receber a radiação. Tá? E aí, só que, óbvio, eles perceberam que os corpos reais, né, irradiam menos energia. Deixa eu só voltar lá, o Carlos perguntando aqui, cortou o K, né? Deixa eu só voltar aqui, pessoal. Aqui, né? Esse é o K, né? O H, desculpa. Né? Não sei se é isso aqui que você está querendo dizer. Não sei se é isso aqui que ele está querendo dizer com o cortou o K aqui. Na imagem anterior, deixa eu ver aqui. Esse aqui, por acaso? Pode Essa falar da aí. taxa aí, professor. Essa Da daqui? taxa lá. Não, a outra aí que você fez, que você mostrou aí da taxa de O coeficiente de transferência. película. Esse daqui. Lei de Newton do resfriamento, é essa? Essa. É Sim. porque a gente tem uma questão que você até resolveu ela aí, a questão 8. Ah, Eu não entendi que é o seguinte, quando a gente faz o cálculo aí que a gente diminui a temperatura está em Celsius, não é? sim, sim, beleza. Só que é o seguinte, legal. Só que mesmo com a temperatura em Celsius, como a escala do Kelvin é linear igual à escala de Celsius, então a diferença de temperatura entre Celsius e Kelvin é a mesma, tá? Então não tem, porque a escala é linear, né? A escala é linear, entendeu? Não é igual Fahrenheit, por exemplo, que a escala Fahrenheit ela não é linear, tá? Tanto é que para você converter tem que dividir por 5, multiplicar por 32, né? Tem uma zona danada para você poder converter de Fahrenheit, por exemplo, para Celsius, porque a escala de Fahrenheit não é linear. O ponto de congelamento da água no Fahrenheit é 32 Fahrenheit e a fusão é 212, né? Então, a gente pode, tá? A gente pode, quando a gente está trabalhando com diferença de temperatura, tá? Então, a gente pode, então, manter a gente pode considerar que Celsius ou Kelvin, né? Não tem problema, porque a escala dos dois é linear, né? Então, se eu Bom, chegar, beleza, então. se eu chegar e falar assim, que zero, você coloca lá zero, porque zero Kelvin, né? Zero Kelvin, colocar zero Kelvin é menos 273 graus Celsius, né? Então, aí se você pegar a diferença, né, entre o Kelvin e o grau Celsius, se você colocar outra temperatura aqui, também vai dar a mesma valor de diferença. Tá? Então, a única diferença entre Celsius e Kelvin é de onde começa a escala. O zero Kelvin começa em menos 273 graus Celsius, é só isso. Né? Então, dá para você fazer o cálculo tranquilo. Né? Só para terminar aqui, então, né? Então, como o Stefan e o Boltzmann verificaram que os corpos reais irradiam menos energia, né? E aí eles criaram um fator de emissividade, que chama, para calcular a energia radiada. E ele representa o quanto de energia que essa radiação emite por uma superfície em relação ao do corpo negro. Então, o epsilon representa o quociente da radiação emitida pela superfície, emitida, tá? Então, por isso que essa emissividade aqui, né? Então, essa emissividade aqui, pessoal, tá? Então, o que acontece? Essa emissividade, né, ela, só lembrando a vocês que o valor, né, desse conceito, né, os valores desse conceito de emissividade, dá uma impressão de ser estranho, mas para poder entender, só lembrar o seguinte: materiais mais refletivos
têm menor emissividade, né? E materiais que são menos refletidos, com mais foscos, têm menor emissividade. Vocês estão vendo aqui, né? Maior, desculpa, emissividade, né? Materiais refletidos, né? Reflexivos, polido, olha essa emissividade como é baixa. Por quê? Porque toda a maioria da radiação que chega neles pode ser refletida. E com isso eles não são eles que emitem. Eles não internalizam essa energia e depois transmitem, e depois jogam para fora. Essa energia nem entra, tá? Então por isso que a emissividade é baixa. Já nos materiais de construção, por exemplo, as emissividades são mais altas, tá? Porque eles têm uma capacidade de, né, pela própria condução ali do material, de pegar essa energia, internalizá-la e até transmitir para o outro lado, né? E aí, nós não vamos trabalhar, nós não temos a equação Stefan-Boltzmann pode ser interpretada lá na prova, mas ela não vai ser calculada, tá? Não vai ser calculada, perfeito? E aí a gente tem essas três formas de possibilidades da radiação acontecer no corpo. Ou ela é refletida, como eu acabei de falar, então, ou seja, nem entra no corpo, ou ela é absorvida pelo corpo, ou essa radiação passa pelo corpo, transmitida. Então, a gente tem as três formas básicas disso. Também não calcularemos na prova coeficientes de absorvidade, transmissividade e refletividade. Mas o conceito é importante saber. A absorvidade é quando é a quantidade de energia que é absorvida pelo corpo em relação à radiação total. Refletividade é a quantidade de energia refletida pela total, pela incidente, né? E a transmissividade é a que passa pelo corpo dividido pela total, né? E por fim, isso aqui é importante, né? Isso aqui vai ter também na prova, vai ter interpretação disso aqui na prova, tá? Vai ter interpretação disso. Então, por exemplo, se eu tenho aqui um corpo onde eu estou, uma parede, e aqui do lado de fora está fazendo 30 graus, e aqui está fazendo 20 graus, o que acontece? Eu tenho aqui, então, uma associação, eu tenho aqui o próprio ar, eu posso ter o próprio ar, eu tenho a parede, eu tenho aqui o ar de novo. Tem uma associação em série, né? Ou senão eu posso ter também, né? Se eu desprezar o ar aqui nesse caso, se eu desprezar o ar, se eu chegar e colocar aqui um outro material, ou melhor, vou colocar igual lá nos Estados Unidos, eles fazem. Lá nos Estados Unidos eles fazem assim, ó. Eles protegem. Como é que eles evitam do calor sair, né? Como é que eles evitam do calor sair da casa? Evitam assim, ó. Eu tenho um compensado, né, impermeável. Eu tenho uma lã e eu tenho aqui um drywall, tá? E aí, como é que é essa associação aqui? É uma associação em série, porque eu tenho aqui, ó, uma resistividade desse compensado, uma resistividade grande dessa lã de rocha que evita, né, escapar, e uma outra resistividade do drywall. Então eu tenho uma coisa assim, ó, né? Assim, assim e assim, uma associação em série, né? Onde eu tenho aqui um L1 K1, um L2 K2, um L2, um L3 K3. Cada um com a sua resistividade e cada um com seu tamanho de espessura de placa. Agora, eu posso ter isso também para convecção da mesma forma, né?
Agora, para associação em paralelo, então eu posso ter, por exemplo, o exemplo mais comum é uma parede com uma janela, né? Com uma janela. Uma parede com uma janela. O que eu tenho aqui, então? Eu tenho exatamente isso aqui, ó. Se eu chamar de... Eu chamo de R1 aqui, a parede, e eu chamo de R2, eu chamo de R2 a janela. Posso chamar de R2 janela. Cada um com a sua resistividade. E aí, a quantidade o fluxo total de calor vai ser, a resistividade total, né, vai ser o inverso da soma das resistividades. Então, é só lembrar, isso aqui, ó, a associação em série em paralelo é igualzinho à elétrica, né? Então, se vocês viram, quem viu lá na física elétrica, você viu lá a resistividade em série e em paralelo. Beleza? Então, isso aqui pode cair, tá? Uma questão de análise. Eu vou te dar uma situação como essa que está aqui, ou outra igual está lá da associação em série, e te perguntar se isso é uma associação em série de resistividades ou uma associação em paralelo. Tá? E aí isso eu posso te perguntar. Tá bom? Pessoal, até avancei um pouco mais, né? Mas eu acho que vale a pena, né? Então é isso, gente. Aí amanhã, durante os primeiros minutos, as regras já foram dadas, né? Eu vou então ficar para esclarecer, né, qualquer dúvida que tiver e aí depois de 10 horas, então eu já vou me ausentar, tá bom? Beleza, pessoal? Quem não escreveu presente aí pode escrever. E, bom, estou gravando a aula. Quando eu terminar aqui, vai ter um arquivão aqui que eu vou fazer um upload, tentar fazer o upload para esse arquivão, tá? Vou fazer hoje à noite ainda, tá bom? E aí é o seguinte, eu vou colocar esse link. Se eu não conseguir colocar no Zoom, eu vou colocar num daqueles sites que você coloca arquivos, transferência de arquivos, tá? O e-transfer ou outro tipo. O aviso vai ser colocado até umas 10 horas, mais ou menos, o aviso vai ser colocado, tá? Beleza, pessoal? Então tá. Mais, obrigado. Então amanhã, boa sorte, boa prova, né? E amanhã vou estar à disposição novamente. Todo mundo já escreveu presente aí? Beleza? Então tá. Muito obrigado. Então até amanhã.